Bora, gente. Vamos lá, então. Nós vamos hoje entrar em uma nova modalidade. A gente vai estar falando do CrossFit. Normalmente é uma das modalidades que pessoal, os estagiários, professores que chegam na Axon têm mais dificuldade, né? É uma briga gritante entre CrossFit e Pilates, né? São muito nichados e tem muitos desafios, né? Então o CrossFit tem um nicho muito específico, atinge uma parcela pequena e muito específica da população. E o Pilates tem aquela questão do fisioterapeuta ter abraçado, ter dominado o método, e daí o profissional de educação física não domina e não conhece tão bem. Me avisa se parar de gravar ali, Bruno, por favor. A gente, então, vai, para entender o CrossFit, a gente vai começar falando da história dele, tá? Vamos lá. Coach Greg Glassman é o criador da CrossFit. E a CrossFit é uma marca registrada. Então, diferente do Pilates, do treinamento funcional, da musculação, que não tem um dono, a marca CrossFit tem um dono. Então, para você, por exemplo, usar o treino em documentos oficiais, a gente costuma usar o Cross Training, que empresta informações da CrossFit, porque nós não somos uma box filiada da CrossFit. Então, quando a gente vai comunicar oficialmente, a gente diz Cross Training. Lá na frente vocês vão entender que na ciência eles usam treinamento funcional de alta intensidade. Tem uma sigla em inglês para isso, ali são 4 letras, que é utilizado para denominar o que é o que seria basicamente o CrossFit. Coach Greg Glassman, ele era uma pessoa com problemas respiratórios e tal, uma história parecida com a do Joseph Pilates, um jovem com dificuldades em relação à atividade física, e ele foi se apaixonando por práticas esportivas. Em determinado momento, uma revista questionou e ele decidiu responder essa pergunta. Quem era a pessoa mais fitness, mais bem preparada do mundo? E o CrossFit foi criado em essência para responder essa pergunta. Quem é o mais fitness? E para a gente responder essa pergunta, eu vou, quero perguntar para vocês. É o levantador de peso? Um cara que consegue tirar 300 quilos do chão no levantamento terra, ou consegue fazer um snatch com 110 quilos. Ou é um maratonista, o cara que consegue correr 42 km numa velocidade que a gente não consegue correr 2, num pace de 3, 3,5, né, numa velocidade absurda, ou o velocista. Alguém consegue fazer 100 metros em 11 segundos. Qual desses três é o mais bem preparado fisicamente? Essa é a pergunta. Qual é o maior atleta? Se a gente tivesse que escolher a pessoa mais fitness, mais wellness, né, a pessoa com melhor preparo físico, qual vocês escolheriam? E aí? Difícil dizer, né? Porque como é que um levantador de peso olímpico não consegue correr 42, ele não consegue nem, acho que nem de carro fazer os 42. Um velocista também não. E nenhum deles, na especificidade dos outros esportes, consegue realizar a prática. Então, o coach Greg Glassman, ele consolida e cria o CrossFit como uma modalidade esportiva, um método esportivo, onde
ele diz que o atleta mais bem preparado fisicamente é o que consegue fazer as 3 coisas bem feitas. Então, basicamente, ele é um cara que ele vai correr curtas distâncias em alta velocidade, vai conseguir completar longas distâncias e ainda vai conseguir levantar altas cargas de peso. Obviamente, um atleta de CrossFit, ele nunca vai ser tão bom quanto um levantador de peso olímpico, contra um maratonista, contra um velocista. Mas ele vai ser muito bom nas 3 coisas. Nas 3 coisas. E então surge-se o CrossFit com esse objetivo primordial, que é responder quem é a pessoa mais fitness do mundo. Quem é a pessoa mais bem preparada. E, gente, se vocês olharem as competições de CrossFit lá na década de 90, quando começou o negócio, era um negócio horrível. De ver a capacidade técnica realmente dos atletas, né? E o esporte ele foi evoluindo nas técnicas, nos movimentos mais complexos, né? Porque parte desse pressuposto, então, tipo, eu posso fazer qualquer coisa dentro de uma prova de CrossFit, né? Posso ter qualquer desafio, qualquer movimento. Eu não sei o que eu vou encontrar ali. Então, posso ter diferentes possibilidades. A gente tem o brasileiro aqui, que já é o top, né? Já foi TCB campeão brasileiro. E ele foi campeão brasileiro, não vou lembrar o ano agora, porque ele era o único atleta, ele se destacou, conseguiu sair na vantagem, porque ele era o único atleta que conseguia fazer o butterfly no TCB, velho. O butterfly é um movimento assim que qualquer praticante de 1 ano de CrossFit já destravou, que é o pull-up, é a barra fixa que você faz com aquele balanço, sabe? Você vê que qualquer vídeo você vê um atleta, você só vê atleta fazendo assim hoje. Ele era o único que fazia há 15 anos atrás, gente. 12, talvez menos de 15 anos atrás. E hoje, meu Deus do céu, né? A gente tem movimentos na barra, bar muscle ups, movimentos muito mais complexos, que a modalidade foi evoluindo. Há um ponto para a gente falar sobre isso, mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, basicamente, o que a CrossFit fez, né? A CrossFit juntou 3 práticas esportivas comuns já numa coisa só, ela não inventou nada. Ela juntou a ginástica, o levantamento de peso olímpico, o halterofilismo e exercício ou atividades metabólicas. O CrossFit juntou essas 3 coisas num treino e num método só. Essa foi a prática, a ideia inicial do projeto. Como caminhou a CrossFit dali para frente? O CrossFit Games é o campeonato mundial de CrossFit e ele existe há muitos anos. E a CrossFit foi seguindo para 2 linhas, e eu falo que aí é um dos maiores, se não o maior erro da CrossFit, para 2 linhas completamente distintas. Porque enquanto a gente é uma modalidade esportiva, um esporte em nível profissional, né, de alto rendimento, a gente tinha a prática do CrossFit como lazer. Ou, melhor dizendo, como qualidade de vida e saúde. Certo? E a gente tinha essas 2 linhas aqui, ó, completamente, que, né, são performance e qualidade de vida e saúde são completamente diferentes, se comunicam muito pouco, em muitos poucos casos. E a marca ganhava força como performance, mas o coach Greg Glassman, o criador da CrossFit, ele desenvolvia um trabalho que ele gostaria que fosse qualidade de vida e saúde. Tem uma frase muito famosa do coach Greg Glassman, que ele diz assim, ó, as boxes de CrossFit são como bots salva-vidas em uma tsunami de doenças crônicas e sedentarismo. Então e essa frase é talvez a frase mais famosa dele, que representa qual era o desejo e anseio dele quanto ao CrossFit. Que fossem bots salva-vidas para qualidade de vida e saúde. Porém, toda a mídia caminhava para performance.
Houve um momento, há alguns anos atrás, eu já trabalhava com o CrossFit na época, talvez 8, 7 anos atrás, não tenho certeza, onde o coach Greg Glassman deu uma surtada e encerrou todas as contas da CrossFit. Imagine o impacto disso, gente. Porque assim, é uma conta do Instagram com milhões de seguidores. É uma conta do YouTube com uma visibilidade absurda, com patrocinadores que pagam caríssimos para aparecer nesse lugar. E ele saiu demitindo todo mundo do marketing. Por quê? Porque a comunicação do CrossFit era voltada para atleta e ele queria uma comunicação voltada para o público comum. Ficaram alguns dias tudo travado lá, logo tudo voltou pro ar. E vocês devem ver, se vocês procurarem nas mídias sociais do CrossFit, o Air Squat de um senhorzinho levantando e sentando num sofá, né? Levanta e senta. Vê uma senhora, tem acho que uma senhorinha fazendo um burpee, ela vai dar um passo, deita no chão e sobe. Sabe? Uma comunicação mais voltada para um público sedentário, um público que não pratica atividade física regularmente. E quando isso foi pro ar, ele estava tentando puxar, né? A gente estava tendenciando aqui para performance, e ele tentava puxar a CrossFit para o lado da qualidade de vida e saúde. E não estava conseguindo, na verdade, né? Porque o esporte, a performance, ela gera muito fanatismo, né? Então é difícil você brigar com isso, muito difícil de brigar, mas ele estava tentando, né? Ele estava tentando realmente lutar contra isso. E logo na sequência, pouco tempo depois, ele foi envolvido numa polêmica racista, de racismo, ele cometeu racismo, e daí aquela questão moral que envolveu isso, né, ridícula, e da atitude dele, e as marcas que patrocinavam a CrossFit se posicionaram, ou o coach Greg Glassman sai, ou a gente não patrocina mais. E ele virou um acionista da CrossFit somente, e deixou de ser o CEO, a pessoa que mandava, o dono da CrossFit. Ele vendeu a maior parte da marca e tal. E a partir daí, ela já começou a caminhar mais para a performance daí. Ela ficou mais pro lado da performance. E eu falo que querer abraçar o mundo, né, querer fazer tudo foi o maior erro que o CrossFit cometeu, porque eu falei, cara, era o único esporte do mundo que tinha um dono. E o nosso mundo é capitalista, você entende o poder do que isso significa? Poderia ser o maior esporte do mundo, com certeza, que tem um dono. Mas é uma sucessão de decisões erradas que leva hoje ao CrossFit a tá fadado ao fracasso, né? Nesse momento, a marca CrossFit está em processo de venda e não sei como é que tá as notícias hoje, mas sei de 2 meses atrás, eles estão vendendo e não tem ninguém querendo comprar. Porque quem comprou por último, né, a pessoa que comprou do coach Glassman ficou alguns anos e já quis pular fora. Não quer ficar com a marca mais. E assim, não tem patrocinador, né? Então a CrossFit sempre tinha um patrocinador, né? Que levava o Games lá, levava o nome de um patrocinador. Então era Reebok Games antigamente, né? Daí agora, por último, era Nobull Games, que é outra marca que assumiu, muito menor que a Reebok, porque a Reebok já saiu. E no ano passado já foi CrossFit Games, porque eles não tiveram um patrocinador master, ninguém quis pagar. E daí a gente teve um falecimento, né, no ano passado. Gente, ou retrasado. No ano passado, não sei se vocês souberam da notícia, mas no CrossFit Game, no Campeonato Mundial de CrossFit, na prova que eles nadavam no mar, um atleta morreu afogado. E daí foi uma polêmica absurda, assim, porque eles pausaram a competição naquele dia e na metade do dia seguinte eles voltaram para a competição, cara, sendo que a gente tinha morrido. Não respeitaram, postaram o posicionamento da família do atleta que faleceu, dizendo que queria que a competição voltasse e tal. Mês depois a família aparece que foram pressionados pela CrossFit a dizer aquilo, que eles não queriam que a competição voltasse. Foi feio o negócio. Daí metade dos atletas, a competição vai voltar, mas eu não vou voltar, eu não vou competir.
E daí, tipo, o campeão no CrossFit não foi a pessoa mais fitness do mundo, porque os melhores atletas lá não, foda-se, eu não vou. Alguém morreu, cara, eu não vou participar disso aqui. Eu vou respeitar esse luto, né? É um ser humano. E assim, ali eu falei, cara, que foi o selo do caixão, né, velho? Porque a modalidade já tava embaixo. Daí você tem uma situação dessa, cara. Por isso que os caras estão vendendo, né? Porque, puxa, passaram. Tipo, o CrossFit já havia, a gente vai falar disso também, um dito popular, né? Uma crença popular do alto risco de lesão e do que o CrossFit causa. E daí agora o CrossFit não lesiona só, né? Ele mata. Né? Ficou pior. Então, tipo, olha que pesado isso, né? Olha onde eles chegaram e, claro, que por falhas da própria modalidade. Por quê? Como você quer dar um desafio sempre novo, gente, a ideia do CrossFit é sempre surpreender. E como eles foram surpreendendo, eu acho que meio que dentro da proposta, da metodologia, não tinha muito o que fazer, era isso mesmo. Você precisa trazer desafios diferentes, novos e maiores. Porém, os atletas vão ficando cada vez mais bem preparados para isso, né? E como é que você vai te surpreender sempre? Porque se você pega, sei lá, um Usain Bolt da vida, um velocista, cara, corrida de 100 metros é corrida de 100 metros há 100 anos, há mais do que isso. Né? Não muda? E é isso, mas quando você cria um esporte que a proposta é surpreender o corpo humano e trazer desafios novos, você precisa estar sempre criando algo novo. Daí, por exemplo, né, os movimentos da ginástica. Você inicia tendo um handstand push-up, que é a pessoa apoiada numa parede, fazendo flexões, plantando bananeira. Daí de ponta cabeça, né? Daí você fala, cara, isso tá muito fácil já, os atletas já chegam no Games preparado para isso, eu preciso deixar isso mais desafiador. Daí você cria o handstand walk, que a pessoa vai andar de ponta cabeça. Logo, os atletas estão bem fazendo isso. Daí o que você faz? Você faz pontos onde a pessoa dá uma volta andando de ponta cabeça, ou seja, ela dá uma rodadinha de ponta cabeça. Ok, os atletas estão conseguindo fazer isso já. O que você coloca? Uma escada e uma rampa. Logo, os atletas começam a subir escadas e descer rampa, subir rampa, descer escadas de ponta cabeça. Isso tudo foi acontecendo, tá, gente? Logo, cara, os atletas estão conseguindo fazer isso também. O que você faz? Você coloca o push-up sem a parede. Ou seja, o cara vai lá caminhar, ele vai subir a escada, vai descer a rampa, vai parar, dá uma voltinha, anda mais um pouco, faz 4 flexões e volta. De ponta cabeça. Eu vi atletas se preparando para subir a escada e passar por 2 barras fixas de ponta cabeça e descer a escada para um próximo Games, porque diz que isso vai aparecer em competições. Qual é o ponto? Não vai parar. Eu vi atleta treinando o handstand walk com um all ball de 20 libras no meio das pernas, aqui, ó. Andando de ponta cabeça, segurando um all ball no meio das pernas. E, gente, é absurdo o que o corpo humano pode fazer, né? Porque, cara, o cara faz aquilo, velho. Ele sobe a escada e desce e faz e fala, velho, eu não consigo fazer isso nem de pé segurando essa bola. Quem tirar de ponta cabeça. A diferença de um ser humano normal para um atleta, gente, é um negócio assim, né? Tá aqui um ser humano normal e o atleta tá aqui, cara. É um negócio absurdo onde o corpo humano pode chegar. Tudo que o corpo humano pode fazer. E quando você se propõe a apresentar um esporte que quer estar sempre inovando, cara, quando que vai acabar isso, velho? Não vai acabar nunca. Qual que é o efeito colateral disso? Se torna um grande... A gente tem 2 tipos de esporte. Tem o esporte participação e o esporte espetáculo. O esporte participação é o esporte que é bom de praticar e ruim de assistir. O esporte espetáculo é o esporte que é bom de assistir e ruim de praticar. E a gente tem essas 2 coisas acontecendo no mundo aqui. Então você tem esportes que muita gente pratica, pouca gente assiste, e você tem esportes que muita gente assiste e pouca gente pratica. Por exemplo, não é airsoft, é paintball, airsoft, sei lá. Foi o esporte mais praticado uns anos atrás nos Estados Unidos. Cara, eu não conheço ninguém que praticou isso na vida ou que usa isso. Mas por quê? Porque deve ser uma bosta se sentar e assistir os caras assim, ó, tá ligado? Tipo, não tem graça.
Mas jogar deve ser massa pra caralho, tá ligado? Você tá numa arena e praticar. São esportes assim. O tênis é parecido com isso. É um esporte muito bom de praticar e é um saco assistir. Você fica ali, ó, parado, né? Uma bosta assistir. E eu falo que o futebol é um sucesso porque ele tem o melhor dos dois mundos. Cara, é gostoso de praticar e é gostoso de assistir. Então ele tá no meio aqui, ó. Ele nem é tão gostoso assim de praticar, nem tão gostoso assim de assistir. Mas ele é bom para os dois. Então a galera gosta de sentar, assistir o jogo e ir lá na quarta noite jogar a peladinha no seu site. Entende? Por isso que ele tá abraçando o mundo. Que ele tem o melhor dos dois mundos. A CrossFit acabou se tornando esporte espetáculo demais. Por quê? Porque quando eu vejo um cara há 10, 12 anos atrás fazendo 10 barras fixas, 10 deadlifts, 10 burpees e correndo 500 metros, 5 rounds no menor tempo possível, eu falo, que massa, cara, eu quero fazer isso. Ele estimula a participação. Quando eu vejo esse cara plantando bananeira e andando com mal ball, eu falo, velho, sai fora, mano. Você tá doido? Isso afasta a participação. A NBA, por exemplo, o basquete, ele passa pelo mesmo processo. O basquete foi muito participativo. Cara, a galera adorava jogar basquete. Hoje, pouca gente pratica o esporte, mas muita gente assiste o basquete. O basquete ainda ele move milhões. Por quê? Porque, cara, você tem um maluco de 2,10 m fazendo os negócios com uma bola e você fala, cara, sai fora, mano. Não quero nem brincar disso. Ele torna o esporte espetáculo e perde a participação do esporte. E é normal, claro, que o ideal para o esporte está no meio, mas é normal que há uma tendência que vá para um lado para o outro. Porém, quando o esporte espetáculo acontece, ele precisa pensar em maneira de rentabilizar. E a CrossFit não pensou nisso, né? Não conseguiu atrair a visibilidade suficiente, não conseguiu ter estratégias para virar um esporte espetáculo. E aí eu entro em um outro problema, que a CrossFit não respondeu uma pergunta. Se ela é um método de treinamento ou uma modalidade esportiva. Porque ela fica falando que ela é as duas coisas. E ela não é as duas coisas. Gente, vamos lá, musculação é um método de treinamento, fisiculturismo é uma modalidade esportiva, são coisas completamente diferentes. O fisiculturista, ele usa da musculação para se preparar para a prova de fisiculturismo. Mas não só da musculação. Tem fisiculturista que faz pilates, faz outras práticas. Agora o CrossFit é o quê? Ele é um método de treinamento ou uma modalidade esportiva? E ele ficou muito em cima do muro nessa coisa, eu quero ser um método de treinamento porque eu quero desconstruir a prática de atividade física, quero levar movimento, saúde, qualidade de vida para as pessoas. Não, mas eu quero ser uma modalidade esportiva porque isso dá visibilidade, dá dinheiro, dá... E daí ficou nessa e não virou nada, e quando você não vira nada, você se fode, né? Que foi o que aconteceu com a marca hoje, que é uma marca queimada, não consigo consumir nenhuma das duas coisas. Então, a gente não entende exatamente aonde está isso aqui, mas a gente vai trazer conceitos da metodologia de treinamento do CrossFit para que a gente usa na Axon. E são poucos conceitos, mas a gente vai trazer alguns deles. E quando a gente olha para a modalidade esportiva, nós podemos e vamos receber atletas praticantes do CrossFit para fazer uma preparação física para a modalidade aqui com a gente. E, gente, entender isso é muito importante, porque para o atleta de CrossFit é falar assim, ó, cara, você não vai jogar bola aqui. Você vai treinar pro dia de jogar bola. Jogar bola você joga na box. Entende? Essa é a diferença. Jogar bola você joga em outro lugar. Aqui, a gente vai te preparar para você não se lesionar quando você for jogar bola. Então a gente vai usar elementos, muitos elementos do próprio CrossFit que vão preparar essa pessoa para ter uma prática saudável. Nós temos nossa aluna aqui, a Carol, né, aqui de Guarapuava, que é a nossa crossfiteira. Eu já falei para ela só treina com a gente, mas ela tem uma amiga que é dona de uma box, ela sempre tá lá visitando, acho que toda semana ela vai fazer toda semana não, mas semana sim, semana não, ela vai fazer um treino ou outro lá,
para fazer a prática do CrossFit. Eu já falei, Carol, reduz a frequência com a gente, pega um plano de 1, 2 vezes por semana numa box. E ela não quer porque ela entende, ela diz para mim, falou, Leandro, eu sou a única praticante de CrossFit de 3 anos que eu conheço que nunca se lesionou em 3 anos. Então eu não vou abrir mão, porque eu sei que aqui eu tenho uma segurança que nenhum outro lugar oferece, que é a capacidade técnica de vocês, a cuidar de vocês e tal. E daí quando eu quiser fazer aula de cross, eu vou lá e faço, tá tudo bem. Mas eu quase toquei ela, sabe? Falei, cara, reduz a frequência e, sabe? Faz, né? Porque você gosta, dá pra ver que ela curte a modalidade, né? Que ela curte o método. Vai, não tem problema. Mas a gente se propõe a isso, então, para o praticante de CrossFit, né, o atleta, competidor ou praticante de final de semana, cara, a gente vai entregar preparação física. E, gente, aqui entra uma diferença muito grande. A gente não vai entregar gesto motor, é preparação física. Em algum momento, a gente já trabalhou entregando gesto motor, mas é complexo demais. E se a gente fala que a gente vai entregar gesto motor, aprendizado de gesto motor do CrossFit, a gente vai ter que começar a entregar aprendizado de gesto motor de todos os esportes. E, velho, não tem ser humano que consiga dominar. Chega um aluno e fala assim, ó, eu sou praticante de punhobol, me ensina a melhorar meu saque. Vocês já viram alguém jogar punhobol? Sabe como é que joga punhobol? Exatamente, aí chega outro velho e fala, cara, eu jogo bocha, eu preciso melhorar o meu arremesso. Velho, eu não sei nem como é que é uma bola de bocha, cara. Não sei quanto ela pesa, não sei. Existem muitos esportes no mundo e não tem como nós, como treinadores, dominarmos todos os esportes para ensinar o gesto motor. Mas eu posso pegar o cara da bocha e falar assim, ó, eu vou deixar o teu arremesso mais forte. Isso eu posso fazer. Eu vou tirar a dor no ombro que você sente no dia seguinte que você pratica. Isso eu posso fazer. Eu vou melhorar a tua performance sem trabalhar o gesto motor. Certo? Eu vou melhorar a tua performance. Eu vou te deixar mais forte, mais rápido, mais resistente, mais seguro, é isso que eu vou fazer. E é isso que a gente se propõe a fazer. Então a gente tem lá em Prude alguns alunos, que como tem a Olímpia junto da Axon lá, né, empresas parceiras, que são praticantes de CrossFit, que treinam na Axon para isso, para fortalecimento, e já treinaram para destravar movimentos. Então a gente já teve muita gente que foi lá, quer aprender um bar muscle up. Na aula coletiva é muito difícil, então eu vou lá para a Axon, que eu vou ter um treinamento personalizado para aprender o bar muscle up. Isso funciona muito bem em Prude, porque os treinadores que davam aula na Olímpia eram os mesmos que davam aula na Axon, então eles dominavam muito bem o CrossFit. E eu tirei isso do nosso escopo conforme a gente foi crescendo. Porque eu olhei e falei, cara, chegou um goleiro querer fazer preparação física com a gente, ótimo, a gente faz. Mas, cara, eu não vou ensinar, tipo, eu não sei quais são os fundamentos do goleiro, o tipo de salto que ele dá, sei lá, entendeu? Não tem como a gente dominar o gesto motor de cada modalidade, de cada função esportiva. Mas a gente pode preparar esse goleiro para melhorar a velocidade de reação dele, para saltar mais rápido, para ter mais potência, mas, cara, tem muitas habilidades, resistência, muitas habilidades que a gente consegue trabalhar nesse goleiro, entendendo qual é a prática esportiva dele, sem necessariamente precisar trabalhar o gesto motor. Então, basicamente é isso. Crossfiteiros poderão procurar a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar a mobilidade que ele precisa, a flexibilidade que ele precisa, a força em músculos antagonistas que são poucos utilizados no CrossFit, por exemplo. A gente tem muita coisa para trabalhar. Eu tenho uma crítica muito grande, porque depois que as ginásticas começaram a aparecer muito forte no CrossFit, as técnicas, o hollow arc, o butterfly, as técnicas dos movimentos ginásticos começaram a aparecer muito grande no CrossFit, o fortalecimento de cadeia posterior, ele ficou muito prejudicado. Porque você usa muita técnica e pouca força. E daí a pessoa treina muito ombro e pouco posterior. Isso aumenta o risco de lesão no ombro, porque fica um desequilíbrio de antagonistas, agonistas e tal. Né? Isso é algo comum que tem acontecido muito no CrossFit, por causa do exagero nas técnicas. A galera não faz... A Nath, que gosta do CrossFit, cara, quando eu coloco no treino para ela fazer, eu coloco direto para ela fazer o pull-up strict, né? Que é o pull-up sem... Odeia! Ai, por que eu vou fazer essa bosta? Eu consigo fazer 30 se eu fizer o balão. Claro, não tá fazendo... É a técnica, ele tá usando core, tá usando... tá fazendo muito pouca força. Eu quero que você faça força, eu quero treinar esses músculos aí. Você faz 30, você desce da barra, você não cansou as costas, você cansou a tua pegada. Ficou muito tempo pendurada. E entendem isso? Então, tipo, há um desequilíbrio de força bem grande aí.
Dentro dos movimentos do CrossFit, então, os diferentes movimentos que vocês já conhecem, já ouviram falar, é sempre importante entender aonde que ele está encaixado, né? Então, se a gente tem, por exemplo, ó, o Air Squat, o agachamento livre, ele é um movimento ginástico, tá? Ele entra nos ginásticos. Os Overhead Squat, os movimentos com a barra, normalmente, eles entram no LPO. E os metabólicos vão entrar corridas, saltos na caixa, movimentos pula corda, entram nos movimentos metabólicos, tá? Então, aqui a gente vai ter, deixa eu colocar movimentos mais da ginástica, né? Sei lá, um pull-up, né? É um movimento ginástico. Overhead squat e vamos por um box jump. Tá, metabólicos entram às vezes movimentos de potência e tal. A gente, sempre que vocês olharem o movimento do CrossFit, pensem assim, aonde ele se encaixa. Porque ele não é um movimento criado pela CrossFit, na verdade ele é aprimorado pela CrossFit, né? Ele está dentro de alguma prática esportiva, né? A CrossFit está adicionando as barras paralelas para a galera fazer handstand nas barras paralelas, que são, a barra paralela existe na ginástica aí antes dos pais de vocês nascerem. É muito antigo. Dentro disso aqui, vamos começar a entender então como é que é o método de treinamento. Vamos pensar na organização de uma aula de CrossFit tradicional para vocês entenderem o que a gente vai usar e o que a gente não vai usar dentro da metodologia da meta na Action. A gente tem um warm-up, daí a gente tem skills ou drills e um WOD. Warm-up é aquecimento. O aquecimento do CrossFit faz o quê? Faz alguns exercícios de mobilidade para as articulações envolvidas e normalmente já faz um exercício um pouco intenso para aumentar a frequência cardíaca, mas em baixas cargas. Então você vai usar corridas, air squats, movimentos simples, mas para realmente naquela função de aquecer, essa é a ideia, né? Do CrossFit. O CrossFit mais antigamente ele era mais intenso no aquecimento. Uma vez num evento de CrossFit eu vi uma camiseta assim, de um crossfiteiro assim, meu aquecimento é mais intenso que o seu treino todo. Porque os warm-ups já eram muito intensos, né? Hoje tem mais movimentos de mobilidade, mais movimentos de, enfim, de core, talvez, né, nessa ativação. Skills e drills é o trabalho do meio do workout, onde eu vou trabalhar habilidades, né? Vou treinar valências motoras. Então, eu posso, num skill, num drill, trabalhar uma técnica do movimento. Então, a gente vai trabalhar a técnica do pull-up. Então, vai aprender a fazer pull-up ou vai aprimorar o seu pull-up. Ou a gente pode trabalhar um fortalecimento para o overhead squat. Então, a gente vai fazer diferentes agachamentos, subindo carga ou com progressões de repetição, tal, para fortalecimento do agachamento. Tá gravando aí? Tá? E assim acontece um skill ou drill. WODs. Workout of the Day. O trabalho do dia, né? Esse é o grande ponto do CrossFit. O coach Glassman preconiza que a maior parte dos workouts devem durar de 10 a 15 minutos. Mais de 50% dos workouts que acontecem numa rotina de uma box devem durar de 10 a 15. E daí você vai ter uma quantidade aqui de 5 a 10 e de 0 a 5, de 15 a 20 e 20 mais. Né, diferentes workouts, mas 50% tem que estar aqui, na verdade, daí você vai ter 20% aqui, 20% aqui, 10%, 5%, 5% aqui, 5% aqui. Basicamente, esse seria um cenário ideal para a organização de uma box de CrossFit. Não é o que acontece em nenhuma das boxes.
porque workouts de 10 a 15 minutos são muito curtos e os alunos gostam da aula intensa. Então acaba que a maior parte das boxes trabalham com workouts de 15 a 20 minutos. São workouts mais longos, né? Isso é algo comum realmente, por causa de uma logística do que o aluno deseja, né? O aluno pressiona para ter aulas mais intensas e ele tem que sair extremamente cansado de toda a aula. Acaba que o CrossFit, daí a gente vai entrar num outro problema, deixa eu ver se é já que eu falo disso, da polêmica. Mas eu vou forçar um pouquinho mais aqui. Dentro disso aqui, eu já volto nesse ponto. Dentro disso aqui, a gente tem tipos de workouts, né? A gente tem for time, que significa por tempo. Ou seja, é um workout onde eu tenho que fazer o proposto no menor tempo possível. Daí a gente tem unreps. É uma sigla, não vou lembrar da sigla agora, mas quer dizer que eu tenho que fazer o máximo de repetições, rounds, dentro de um tempo pré-determinado. Daí eu tenho EMONs e personal records, a gente chama, né? PR, que é a máxima carga. Então, exemplo de for time, gente. For time é tipo um 21, 15, 9 de agachamento e burpee. Eu tenho que fazer 21 agachamentos, 21 burpees, 15 agachamentos, 15 burpees, 9 agachamentos, 9 burpees no menor tempo possível, o mais rápido possível. O resultado do workout, normalmente ele dá um resultado. O resultado do workout é o meu tempo. O resultado do rep é reps. Aqui pode ser tempo ou reps. No rep, eu tenho lá que fazer 50 rounds mais 20 shoulder press em 8 minutos. O máximo de rounds possíveis. O resultado vai ser a quantidade de repetições que eu conseguir fazer de 28, no máximo tempo possível, de fazer 50 mais 20 aí no caso, né? No EMON, é minuto por minuto, é isso que significa. Então eu vou ter um relógio de minuto a minuto lá e eu vou ter uma quantidade de tarefas para fazer dentro do minuto. Eu posso trabalhar dentro desse minuto uma espécie de for time, onde, por exemplo, eu vou fazer no minuto 1 20 pull-ups, no minuto 2 20 push-ups e no minuto 3 20 box jump. Impossível quase. E daí eu tenho que seguir essa sequência e eu não posso estourar um minuto. Por exemplo, é quase que um for time, né? E eu vou fazer isso, sei lá, por 15 minutos. Eu saio de um, vou para outro, se eu estourar, terminou meu tempo naquele minuto, que for meu limite. Ou eu posso fazer 20 V-trucks e o máximo de double unders no mesmo minuto. E eu vou fazer isso por 8 minutos e contar o total de double unders que eu consegui fazer. Uma espécie de on-rep, é o máximo de repetições que eu estou fazendo, só que minuto a minuto, né? Eu faço 20, pego agora tudo, pulo o máximo. Estourou um minuto, volto, faço 20, pulo o máximo de double unders. Os personal records, né? A gente fala de máxima carga. Então é o dia que eu vou tentar fazer uma repetição máxima. Eu vou pegar lá um back squat, vou montar uma barra, e eu tenho 15 minutos para chegar à minha repetição máxima, o resultado é a carga, certo? Isso é o que acontece tradicionalmente no CrossFit, tá? São esses 4 tipos de workouts. E aí a gente vai entrar na polêmica do CrossFit, de lesiona, não lesiona, por que lesiona, o quanto lesiona. Nós temos, dentro do CrossFit, um dito, uma regra. Quando eu fiz o Level 1, faz muitos anos, isso era muito dito, que não existe day off, ou seja, não existe dia de descanso. O CrossFit você tem que praticar todo dia. E uma das filosofias, pensando nesse susto que a gente tem que dar no nosso corpo, é que a rotina é não ter rotina. Então,
você não sabe o que você vai encarar no dia seguinte da tua aula. Então terão dias que você vai alternar grupos musculares, terão dias que você vai treinar os mesmos grupos musculares justamente para trabalhar a resistência deles. E é bonita essa filosofia, faz sentido, cara, eu tô preparando meu corpo para qualquer coisa. Então vai ter determinada semana onde eu vou trabalhar os mesmos grupos musculares 4 dias seguidos. Meu Deus, olha aonde eu estou levando meu corpo. Vai ter outra semana que eu vou alternar entre eles. E isso é a proposta, isso está dentro da proposta do CrossFit. Ter sempre uma surpresa, não deixar o teu corpo se acomodar ou se acostumar com a prática de atividade física. E isso realmente é muito bonito. Mas dentro de uma proposta em que não há day off, né, não há dia de descanso, isso se torna um tanto quanto perigoso. Um artigo, puxa vida, vou ter que abrir o artigo ali para vocês, mas eu vou continuar falando aqui. Um artigo publicado por um brasileiro, e ele foi publicado, para me lembrar o nome do autor só, gente, ele foi publicado internacionalmente, e foi uma grande polêmica na época, tá? Nossa, na época acho que foi 2022 que ele publicou, e foi uma polêmica gigante, porque o que acontece? Ele avaliou, ele fez uma avaliação celular e sanguínea de risco sobre, achei aqui, tá, gente? O nome do artigo é do Gonçalves, tá? Do Gonçalves. Sportmix Análises, alta intensidade treinamento funcional no método CrossFit. Tá? Ele fez uma avaliação, foi publicado em 2020, tá? Gonçalves et al. 2020, para quem quiser procurar depois. E ele fez uma avaliação intracelular e muscular e sanguínea em praticantes de CrossFit em box certificadas pela CrossFit com coaches certificados pelo Level 1 ou Level 2 da CrossFit, certo? E ele avaliou que, devido à alta intensidade do treino, praticar CrossFit dias seguidos causa um grande risco de inflamação, de lesão muscular, um grande risco, muitos riscos à saúde do praticante. E ele realmente conseguiu comprovar isso na pesquisa dele, né? Falou, cara, o CrossFit é massa, só que você fazer CrossFit todo dia, feito maluco, é perigoso. E ele faz uma proposta, uma sugestão, numa entrevista, fala assim, não precisa nem ser dia alternado. Você pode fazer 2 dias seguidos, até 3 dias seguidos, mas você vai precisar de um dia de descanso. Agora fazer 6 dias na semana, que é o que a maior parte dos praticantes fazem, né? Na verdade, o Coach Graham fala de fazer 7, de treinar até no domingo. Mas o que a maior parte das pessoas fazem, 6 treinos por semana, não é saudável. Não é saudável para o corpo humano. Causa um risco muito grande. E parte disso, não é o que ele diz, mas é o que eu vou dizer, tem um efeito de um outro autor, que eu não vou lembrar o nome agora também, mas que ele fala sobre quando a gente faz atividades em grupo, a gente faz as atividades em maior intensidade pelo fato de ter uma outra pessoa fazendo com a gente, né? Então a gente quer superar outra pessoa, daí outra pessoa quer superar a gente, então atividades em grupo, a gente leva o nosso corpo mais ao limite. Se a gente testa o limite de uma pessoa fazendo determinada prática esportiva sozinha e num grupo, o limite máximo dela, em grupo ela vai mais do que sozinha. Isso é lindo, isso é maravilhoso, cara. Olha que massa, eu vou levar o meu corpo além do limite dele. Isso é bom, não é ruim. Ruim é fazer isso todo dia. E numa prática tradicional do CrossFit, numa box, numa aula coletiva, as pessoas estão levando o corpo para além do limite dela todo dia. Todo dia. Isso não é saudável. E, assim, ali eu falo que eu tive acesso a esse artigo, nós estávamos no início de pandemia, 2022, 2023, foi um momento que na Olímpia, que é a minha box, eu mudei o nome de cross-training para treinamento avançado, desvinculei completamente do CrossFit,
porque esse rapaz publicou esse artigo, publicou numa revista internacional muito boa, e pouco tempo depois a revista entrou em contato com ele, solicitando que ele alterasse o nome, tirasse o nome CrossFit do título e do texto, porque a CrossFit havia enviado um pedido para ele que se não fosse tirado o nome, eles iam entrar com uma ação judicial. E ele defendeu, dizendo assim, mas eu fiz essa pesquisa exclusivamente em box certificados da CrossFit, é um direito meu publicar. É ciência isso, meu bem, pode processar, se não perder o processo. Tem que fazer, são box certificadas, validadas, tá aí, ó. A pesquisa tá aí, passou por comitê de ética, tá tudo certinho, pode processar. E a revista retornou, daí ele defendeu isso para a revista, que ele não ia alterar o nome, que era um box de CrossFit mesmo. A revista retornou para ele dizendo que se ele não alterasse o nome, a revista ia tirar o artigo dela, porque eles não estavam dispostos a entrar numa briga judicial com uma empresa que pode pagar os melhores advogados do mundo, né? Uma empresa do porte que é a CrossFit, principalmente naquela época que estava em altíssima. E ele foi obrigado a mudar o nome, então, né? Senão ele ia ser realmente uma censura, né? Ele estava passando por uma censura ali, né? O artigo dele ia sair da revista. Aí ele usou o termo que já estavam usando, mas que usam até hoje, que é treinamento funcional de alta intensidade, é TIF, eu acho, TIF. Alguma coisa assim, a sigla em inglês, né? Treinamento funcional de alta intensidade, que sempre que vocês quiserem saber uma crítica sobre CrossFit na ciência, não vai estar falando CrossFit, vai estar falando isso. Então é o segredo dos cientistas, né? Que não é um segredo, na verdade, mas é que daí a CrossFit não pode fazer nada, cara. Você vai fazer o quê? Daí não estamos falando que é a CrossFit, mas normalmente, de maneira geral, são pesquisas feitas dentro de boxes de CrossFit, eles não usam mais o termo, porque senão a CrossFit processa e tal. E eu, particularmente, me senti muito ofendido, muito entristecido, porque assim, gente, eu era o fã número 1 da CrossFit, né? Eu conheço a CrossFit desde 2015. O meu Level 1 foi em 2016, 17, não me lembro, foi com um mexicano, porque não tinham brasileiros que ministravam curso de CrossFit ainda. Tinha, sei lá, 30, 40 coaches de CrossFit no Brasil inteiro, quando eu fiz o Level 1. Eu sou bem da velha guarda mesmo. Você vê os primeiros movimentos, quando eu tava aprendendo CrossFit sozinho lá em Prudentópolis, no cu do mundo, né? Cara, a coisa mais horrível do mundo. E eu tentando ver uns vídeos que nem tinha na internet direito para tentar aprender a prática. Eu fui apaixonado e sou ainda pela prática. Eu acho incrível, mas a partir do momento em que uma empresa ou um método de treinamento começa a barrar a ciência em prol de lucro, eu falo que isso é muito perigoso, cara. E eu não... A minha questão moral, ética, não consegue concordar com isso. Fala, velho, tá errado. Entende? Tá errado. Tipo, você pode até não querer mudar o que você faz dentro de você e cada pessoa tem responsabilidade se quer treinar ou não. Mas impedir essa informação de ser circulada, eu não consigo concordar com isso. Não consigo aceitar isso. E daí ali eu mudei o nome, né? Falei, cara, a gente não vai ser mais CrossFit, a gente é treinamento avançado. E a gente já tinha uma comunicação que a maior parte dos nossos clientes treinavam 3 vezes por semana. E daí a gente aumentou isso, né? A gente chamava de Olympia Prime na época, mas a maior parte dos nossos clientes, 90% deles, treinavam cross 3 a 4 vezes por semana e faziam, ou alguns faziam só isso, já tá muito bom, não precisa fazer mais do que isso não, tá ótimo. Uma pessoa, cara, que é um ser humano comum, velho, tem uma vida, tem emprego, tem família. Cara, fazer 3 aulas de cross por semana, o cara não precisa de mais do que isso na vida dele, para ter saúde e qualidade de vida pro resto dela. E para as pessoas assim que às vezes ou tem uma questão genética, que precisa de mais emagrecimento, ou que deseja treinar com maior intensidade, a gente mesclava com a Axon, onde na Axon a gente trazia um treino mais de pilates, mais de musculação, nos dias alternados, né? Então os nossos alunos que treinavam todo dia, eles faziam cross 3 a 4 na Olímpia e treinavam de 1, 2 até 3 vezes por semana na Axon. E a gente sempre vendeu essa proposta. Por isso que eu falo que o nosso cliente lá depois da Olímpia, ele nem não entende o valor do que a gente faz, porque os nossos alunos não se lesionam, né? Tipo, a coisa mais comum numa boxe, se frequentou boxe no teu estágio aí, né? É tipo, cara, tá todo mundo com joelheira, com negócio, com ventosa nas costas, todo mundo fudido, cara. Tá todo mundo se lesionando.
E a ciência explica isso. O problema não é o movimento, o problema não é o overhead squat, não é o box jump, não é nem a intensidade que isso é feito, é a frequência, gente. E a ciência provou isso, eles quiseram, e a CrossFit quis esconder isso. E eu falo que a ciência é uma coisa muito incrível, porque, cara, você pode negar a ciência, você vai se fuder. Pronto, é só isso que vai acontecer. Você fala assim, não quero acreditar nisso, tá provado. Não quero acreditar. Não acredite. Você lasque daqui a algum tempo. E é o que está acontecendo com a CrossFit, porque né, ela está queimada em tudo que é lugar. Hoje, a marca ela chegou no topo dela no ano de 2000, no primeiro ano, a pandemia, o primeiro ano da pandemia foi 2022, né? Foi o pico da CrossFit, ela foi gigante, e de lá para cá ela vem caindo cada ano mais em praticantes, em faturamento, em box filiadas e tal. É só ladeira abaixo, tem cada vez menos praticantes. A modalidade, 23 baixou, 24 baixou, 25 baixou mais ainda. Se é que dá para baixar mais. Baixou mais ainda. Por quê? E qual que é o que todo mundo diz que não faz CrossFit? Por quê? Porque lesiona, né? Não é isso que todo mundo diz, eu acho que é o top 1 disparado. Lesiona. O que a gente tem de alunos que fazem treinos com a gente, onde a gente utiliza, a gente já vai falar disso, pequenos workouts de CrossFit no final e tal, para trazer um pouco da metodologia, e que não vão por uma box por medo de lesionar, é gigante. Conversei há 2 semanas atrás com uma aluna que está treinando de manhã lá no centro, ela disse assim, Leandro, olha, eu ex-praticante de CrossFit, fez 2 anos, tal, domina todos os movimentos, foi uma mulher um pouco mais velha hoje, mas foi uma atleta ali, 2021, talvez, imagino eu. E ela parou, porque teve um dia que ela estava naquela loucura, ela falou, aulão de sábado, que treino intenso. Cara, e a menina do lado dela caiu e quebrou o braço. Caiu da barra, escapou da barra, quebrou o braço. E daí ela é dentista, cara, eu não posso quebrar um braço, velho. Eu não posso me dar o luxo disso. Eu tô fazendo isso aqui pra mim ter saúde e qualidade de vida, eu não posso correr todo esse risco. E assim, esse risco, ele existe aqui, né? O Lucas lesionou o joelho dele treinando aqui. Ele existe em qualquer lugar. Isso é um puro preconceito. Mas galera, a gente não aumenta muito a chance disso acontecer, pensar que a aluna que caiu lá, ela treinou todos os dias, sem intervalo, em alta intensidade, chegou no sábado, velho. A mão dela aberta de calo, sangrando, os músculos com dor e tal, e ela fazendo aquilo como se tivesse um leão correndo atrás dela, velho. Não aumentei muito a chance disso acontecer? E eu quero reduzir a chance disso acontecer. Essa é a minha proposta. Eu, como profissional da área, eu me proponho a fazer o melhor que eu puder para que isso não aconteça. Para que a gente não chegue nem perto disso. Com cada aluninho meu. E daí quando eu vejo uma modalidade esportiva, um método de treinamento que está se propondo a fazer o contrário, assim, cara, o importante é ter gente na box todo dia pagando o mais caro possível. Foda-se se vão se machucar. Para mim foi isso que a CrossFit disse quando ela pediu pro cara tirar o nome dela do artigo. Quando eu vejo isso, eu falo, velho, isso aqui vai dar errado. E deu. E eu falo assim que eu, como cientista que sou, mas principalmente como curioso, né? Porque eu analiso, eu tiro muito tempo do meu dia, na minha tarefa de empresário e planejamento para avaliar o mercado, né? Para avaliar o que pode acontecer, o que está acontecendo. E, cara, eu gasto horas lendo notícias, entendendo o que está acontecendo no mundo. E assim, eu vi o fim da CrossFit em 2022. A Axon foi inaugurada em janeiro de 2023. 24. 23. Janeiro de 2023. Por quê? Eu tinha 2 Olympias Fitness, 2 boxes de CrossFit. Porque eu sabia que o CrossFit estava fadado ao fracasso pela decisão que ele tomou em relação à ciência. Então, foi difícil a transição. Hoje somos várias Axons operando. Mas eu fico feliz de ter visto isso muito antes, porque hoje eu podia estar quebrado. Podia estar aí desempregado, com tudo fechado, porque eu vi, antes de acontecer, que a CrossFit ia cair. E eu vi no ano mais alto dela, no ano que ela estava bombando. Que todo mundo queria fazer CrossFit. Eu enxerguei isso. E
migrei a empresa para outro caminho. A gente era CrossFit como principal método da nossa engrenagem. Era a cara do que era a Olímpia. A gente era CrossFit. E eu fui lentamente transitando até deixar de ser. Fiz isso com muita sabedoria, lentidão e tal, e hoje eu falo, cara, graças a Deus que eu vi isso antes. Porque nesse momento a gente tá vendo um perrengue ainda na Olímpia lá em Prudhoe, um perrengue financeiro, um perrengue de gestão, tá muito desafiador, muito difícil. Mas eu vou sair dessa, porque é uma de 5 empresas operando. Agora, se fosse só isso aqui, cara, eu não ia aguentar o rojão, não. Então, eu realmente acredito que a CrossFit tá fadada ao fracasso, mas que ela nunca vai deixar de existir. Sempre vão ter praticantes, vai ser uma modalidade esportiva, a galera não vai mais chamar tanto de... Vai manter o nome de cross porque virou uma tradição, mas não vai ser filiada às marcas, né? Hoje, as boxes de Guarapuava, eu não sei se tem alguma box de Guarapuava que é filiada, que paga a filiação da CrossFit. Para você poder colocar o nome CrossFit, você precisa pagar a filiação, né? Pagar $1.000 por ano para a marca lá. Cara, 2021, 22, todas pagavam, cara, para poder pôr o nome CrossFit na parede. Eu nunca paguei particularmente, mas todas pagavam. Hoje as marcas usam CT ou CF, que é só o CF. Daí é CF o quê? Sei lá, Centro Fitness eles falam, às vezes falam... Usam o CF, né? Você acha é CF Start, é CF High Pulse que a gente tem aqui em Guarapuava, né? E elas não pagam a filiação, daí eles abreviaram para um CF e não pagam a filiação. E a marca não vai muito atrás de processar, na verdade ela só diz porque não poderia, né? Porque você está fazendo uma estratégia de vir colocar a marca. Eu chamava de treinamento avançado, eu deixei o nome bem diferente mesmo, porque eu não queria que aparecesse CrossFit. Agora você usar a marca meio parecido ali, puta, cara, tem que pagar os direitos de quem criou tudo isso e tal, e a galera não paga. E a CrossFit não processa, mas ela deixa muito claro, né, as diretrizes dela, que quando uma marca pede para se filiar, se em algum momento ela fez isso, ela não tem direito à filiação. Então eles nunca vão poder usar o nome CrossFit mais, né? E para eles, foda-se, na verdade, né? Não tem intenção de pagar e usar. Sempre vai existir, tá? Só que vai ser muito nichado, vai ser com um público muito específico, vai ter poucos clientes. Vocês conhecem o Jump? A aula coletiva de Jump tem na PhD? Aqui não. Em algumas tem. Combat, já ouviram falar do Combat? Que é umas aulas coletivas que você fica dando soco no ar e tal. Step, já ouviram falar disso? Gente, todas as modalidades que eu falei tiveram um período de febre, de alta tendência e baixaram. Todas elas tiveram altas tendências aí no mercado e baixaram. Baixaram. Por quê? Porque não tem base científica. Eu sempre olho e falo, cara, se o método de treinamento, a modalidade esportiva, ela vem com uma alta base científica, com um core muito forte, né? Que é o core business, né? Que é o centro do negócio muito forte, ela vai perdurar e ela vai existir para sempre, ela vai pegar uma fatia grande do mercado, que é o caso do Pilates, por exemplo. Que chegou, cara, vai ter sempre uma fatia grande do mercado no Pilates, na musculação, no treinamento funcional. Mas a CrossFit, ela começou desse jeito, mas ela começou a negar isso, né? Negar a ciência. Então, existe, né? Existe jump ainda. Cara, na minha faculdade, cara, acho que tinha mais gente fazendo jump ou step do que musculação, velho. Era uma febre, tinha em tudo que é lugar. Nas igrejas, cara, sabe os pavilhões das igrejas? A galera fazia, cara. Daí a gente teve a era da zumba. Você conhece alguém que faz zumba hoje, velho? Eu não conheço ninguém mais, cara, mas todo mundo fazia zumba, cara. Todo mundo fazia zumba. Então, tivemos várias febres, não são tendências de mercado, né? São modas, né? São modismos, eles vêm, sobem, baixam, e eles continuam a existir, ocupando uma parcela pequena do mercado daí. E eu acho que o futuro da CrossFit é isso, a CrossFit sempre vai existir, mas ela vai ocupar uma parcela pequena do mercado. Com isso, a gente tem a entrada do Hyrox, né? Que é essa nova modalidade, a gente já aplica na Olímpia. Se Deus quiser, eu estou me organizando para ir para a competição oficial do Brasil aí. Eu quero ver se eu não for para São Paulo, que minha filha vai estar muito pequenininha, é final de setembro. Eu vou para o Rio em novembro para fazer, né, para me desafiar, fazer a prova do Hyrox, a oficial mesmo deles, né? Que eu já fico, acho que vai pegar uma fatia pequena também do mercado, não vai ser uma grande tendência,
mas eu acho que ela tende a ficar com uma fatia maior do que a CrossFit, porque ela já se comunica de maneira muito clara como uma modalidade esportiva. Então, assim, a gente é uma modalidade esportiva, são 8 movimentos alternados com 8 km de corrida, e isso não vai mudar. E, tipo, não tem box de Hyrox, entende? Tipo, tem até as boxes que pagam a certificação da Hyrox, mas elas têm outras modalidades dentro do espaço delas, são sem treinamentos. E a Hyrox por si se posiciona como uma modalidade esportiva. A gente é isso aqui, ó. E você se inscreve e participa dessa prova aqui, se quiser. Agora, como você faz para se preparar para isso aqui, meu querido? Fica à vontade, não é com a gente, é com o teu treinador. Né? A tua preparação física para passar pelo desafio de completar uma prova de Hyrox é com você. E acho bem legal a proposta, a prática esportiva. Acho que há uma tendência de durar pouco, porque é um pouco chato. Eu comparo bastante com um Ironman mais acessível, né? O Ironman é tipo, cara, a pessoa tem que ser rica para fazer um Ironman, né? O cara tem que ser muito rico para poder praticar um Ironman, não pelo custo da prática, mas pelo tempo despendido para você se preparar, né? Você vai ter um ano ali que você vai ter que treinar 3 horas por dia e dormir 11 horas por noite, mais ou menos, para poder se preparar para um Ironman. Cara, você tem que ter 14 horas do teu dia foi para isso, sobra 10 horas só, cara. Pra você trabalhar e fazer isso, cara. O cara tem que ser rico, tem que ter muito tempo disponível para fazer isso. Tem que estar, né? Tem que estar com muito tempo livre para poder se preparar para uma competição de Ironman. Já para o Hyrox se torna, se desce um pouco o nível físico e torna muito mais acessível. Porém, uma pessoa depois que ela vai para uma, para duas, para 3 provas de Hyrox, não sei até onde essa pessoa vai querer continuar indo para as provas. Né? Vão ter os atletas, com certeza. Isso é um público lá, igual a gente tem atleta de fisiculturismo, atleta de futebol e tal, vão ter os atletas, vão ter os praticantes de final de semana, que vão fazer de vez em quando e tal. Eles tentaram construir, você ganha um, eu não sei o nome disso, é tipo um broche que você coloca na mochila, colar. Enfim, você só ganha quem consegue concluir a prova do Hyrox, aquilo, sabe? E daí, tipo, é tipo uma medalha, né? Então a galera coloca na mochila e daí, tipo, virou uma tradição, assim, que tá pegando um pouco da Europa, né? O cara viaja, vai fazer turismo. Então o cara vai para Londres lá, o cara é francês. Ele vai lá para Londres e fala assim, ó, eu vou pra prova de Hyrox e daí vou guardar o meu broche. Daí tem outra lá na Dinamarca, ele vai para Dinamarca, tal, faz um turismo na cidade e faz a prova de Hyrox. Basicamente essa é a intenção do Hyrox. Aí a galera vai passear e tenta se desafiar. É o que eu pretendo fazer. Eu quero ir para o Rio de Janeiro fazer a prova, terminar a prova, ficar mais 3, 4 dias passeando no Rio. Entende? Eu vou lá, vou turistar e tal e vou fazer a prova. Então, o Hyrox entrou como isso, né? Mas, basicamente, é uma corrida fitness, tá, gente? É só isso que o Hyrox é. Ele alterna movimentos funcionais com quilômetros de corrida. São 8 quilômetros de corrida e 8 movimentos funcionais diferentes, né? Então, é realmente muito intenso, muito intenso. Uma prova de Hyrox. E eu acho que vem para pegar uma fatia do CrossFit. Muito posicionado como modalidade esportiva e não vai mudar, né? Então, como não vai mudar, ele vai aumentar. Deve ser um saco de assistir uma prova de Hyrox, já pensou, cara? Galera correndo e jogando bola, porque são movimentos simples, né? Jogando ao ball no negócio, daí remando, fazendo ski erg. Cara, sei, só vai assistir uma prova de Hyrox quem tem um familiar lá fazendo, para apoiar. E vai ficar mais tempo no celular do que vendo a prova, né? Não é legal de assistir, mas é uma delícia de praticar. Daí você entra um modelo que está muito focado na participação, diferente do CrossFit, que está focado no espetáculo. Porque eu acredito que vai ter muita gente praticando Hyrox e assistindo CrossFit. Né? Porque é legal de assistir o CrossFit e é legal de fazer o Hyrox. Né? Basicamente, eu acho que é isso que vai acontecer aí com o mercado. Gente, dito isso, polêmica ok, como é que a gente aplica o CrossFit na Axon? Vamos lá? O que a gente usa, o que a gente não usa? Primeiro ponto, crucial. Respeito aos grupos
musculares ou padrões de movimento envolvidos. Esse é o primeiro e principal ponto. Muito importante, gente, que quando vocês forem, se vocês forem utilizar recursos do CrossFit, não esqueçam de respeitar os padrões de movimento e grupos musculares que estão envolvidos naquela aula que você se propõe a fazer. E aqui entra algo de muita complexidade, porque nós vamos ter movimentos compostos. E aí entra o desafio, né? Porque movimentos compostos vão utilizar grupos musculares diferentes. Aí, gente, o ponto é, não tem problema você utilizar um cluster. O cluster consiste basicamente, né, em eu vou sair da posição de deadlift, vou entrar como se fosse um clean, vou fazer um press, certo? Essa é a sequência de movimento. Pegaram a sequência? Então, lá embaixo, deadlift, barra, né? Entrei, press. Nesse movimento, quais os padrões de movimentos que estão envolvidos aqui? Vamos lá, o primeiro, dominante de quadril. Depois, a gente tem uma puxada. Depois, a gente tem um primeiro, que é um dominante de joelho, e depois um empurrar. Ou seja, a gente tem 4 padrões de movimento envolvidos nisso. Mas a verdade é que o cluster ele será muito mais metabólico do que qualquer padrão de movimento. Porque como são muitos padrões de movimento, você não vai fadigar nenhum músculo. Porque você vai usar tudo. Então você vai fazer em cargas, na verdade a maior parte dos alunos não conseguem fazer em cargas muito elevadas por causa do cansaço do VO2. Entendeu? Você subir muita carga, tipo, você fazer 3 thrusters, morreu! Então você vai fazer com uma carga um pouco reduzida esse thruster, a intenção de um cluster é o gasto de VO2, com certeza. E se você construiu todo um treino anterior a isso, em que o teu aluno está treinando, vamos dizer, empurrar e dominante de joelho, é o que ele vai sentir pegar mais, que o dominante de quadril vai parecer, e o puxar vai parecer muito pouco. Quase nada. Ele vai fazer 15 clusters, seguido a dia de empurrar, seguido por 10 flexões e 5 saltos na caixa. E você montou o workout para ele no final do treino assim. Pode colocar. Não tem problema. Porque, meu Deus, vai fazer 4 rounds disso, gente. A carga não vai ser alta, que ele não vai conseguir fazer com carga alta. Ele vai usar muito poucos o puxar e o quadril. Muito pouco, quase nada. Então não tem problema. Essa é uma exceção válida. Mas, na maior parte dos casos, tentem respeitar o padrão de movimento envolvido. Então não adianta nada você fazer um treino inteiro para o teu aluno de empurrar, vamos lá, e no final pôr um workout com pull-up. Sendo que hoje então, a intenção aqui era joelho e empurrar. Então a intenção é joelho e empurrar. E você bota um puxar no final. Não adianta nada, por quê? Porque assim, você vai arrumar alguns problemas. Primeiro, você poderia dar um resultado melhor no empurrar, você não vai dar resultado em nenhuma das duas coisas. Porque se a tua intenção é esses 2 padrões de movimento, joelho e empurrar, e lá no finalzinho você pôs um pull-up, você não fadigou, muitas vezes você não fadigou o suficiente o empurrar, e não fadigou o suficiente o puxar, e o aluno sai com alto gasto calórico, bom talvez para emagrecimento e só, mas para fortalecimento muscular, você poderia ter trabalhado um press no lugar aqui, por exemplo, que você vai manter, ou de repente um back squat, que você vai manter no mesmo padrão de movimento envolvido em toda a aula que você se propôs a fazer. E é ruim por quê também? Por causa do próximo treinador. Nesse caso aqui, nesse protocolo, o treinador vai fazer quadril puxar. E aí? No dia seguinte. E daí, por acaso, esse aluno treina segunda, quarta e sexta, mas naquela semana, essa aula de segunda ele não podia na quarta, ele vem na terça.
Daí ele vem no dia treinar, você vai olhar o treino anterior dele e fala, puta merda, o que eu vou montar para esse aluno aqui agora? Foi outro professor que deu aula. Você ferrou com o treinador seguinte. Se você deu aula de segundo, treinador de terça, fala, velho, eu não sei, porque talvez você que deu aula tenha a sensação visual do que o cara cansou mais. Mas o professor que vai dar a próxima aula, cara, não sabe. Daí ele vai olhar para isso e falar, velho, e agora? Eu não posso puxar, não posso empurrar e não posso fazer joelho, porque ele fez tudo isso ontem. Fazer um treino exclusivamente dominante de quadril. É só, ele usou todo o corpo ontem, eu não sei o que foi mais, o que foi menos, tal. Isso é um problema, tá? Então, lembrem sempre, a primeira coisa, de respeitar o que está sendo utilizado. Segundo ponto, vocês não precisam cuidar com aprimoramento técnico, mas deve ter muito cuidado com o risco de lesão. Então, assim, o movimento tem que estar sendo bem executado, do que você se propõe a fazer. Então, você não precisa deixar o clean do aluno perfeito. Sabe, ter a técnica, tipo, né, de uma aula de levantamento de peso olímpico, onde minimamente você vai aprimorar o clean do cliente. Mas, gente, você precisa saber como um clean é realizado, sim, e conseguir corrigir se tiver alguma coisa errada nesse movimento, certo? Então, nos movimentos técnicos, não precisa ser perfeito. Mas precisa ser eficiente. Ok? Mas precisa ser eficiente. Então, assim, você tem que saber como executar um clean, você tem que saber como contar a sua overhead squat, você tem que corrigir o cliente se ele estiver fazendo uma coisa errada, num pull-up, você tem que conseguir realizar pelo menos uma repetição sem cargas ou com baixas cargas desse movimento para conseguir demonstrar. Isso é importante para facilitar o processo pedagógico, mas não precisa, sabe, ter aquela técnica, você precisa aprimorar. Precisa melhorar a força dele, melhorar a capacidade física, a resistência, a velocidade, a potência, não as competências técnicas, certo? Isso é muito importante. Ao longo da aula, aonde a gente utiliza o CrossFit? Muito mais ao final da aula, tá, gente? Raramente a gente vai ter elementos do CrossFit no início ou na metade da aula. Então, final da aula. Porque um workout bem organizado é massa pra caramba. É massa pra caramba. É gostoso de fazer, é desafiador fazer, é tipo, meu, é bom. E então ele equivale, é um HIIT. Ele tem o mesmo efeito do POC, ele tem o mesmo efeito do HIIT. Ele dá o mesmo resultado do HIIT. Só com uma proposta um pouquinho diferente na organização do treino. Além disso, a gente preconiza 4 times. Ah, nós não usamos unwraps e EMONs? Gente, nós usamos unwraps e EMONs. Porém, com muito cuidado. Por quê? Porque por um cliente que não vai numa box, não frequenta uma box, por um nosso aluno tradicional que lembra da desconexão com a atividade física do esquerdo, que não tem conexão com a atividade, se eu falar assim, um rep, eu quero que você faça 10 flexões, 10 V-tucks, 10 agachamentos. É a sequência, a maior quantidade de vezes possível em 3 minutos. Você fala, nossa, eu vou fazer devagarzinho, porque foda-se, eu quero fazer o mínimo possível. É a primeira coisa que o nosso aluno vai pensar, falar, cara, eu vou fazer essas 10 flexões, vou sentar, tomar um café, voltar e foda-se, vou fazer um round só. É a primeira coisa que o nosso aluno vai pensar, gente, porque a gente é assim em relação ao movimento. E a gente não tá numa aula coletiva, ou você tem que fazer mais rápido que o outro, onde você tem que se superar e tal. Não, a galera não entende a vibe. Não entende essa proposta. De cara, tem que fazer muitos rounds. Então não adianta colocar um rep. Não adianta colocar em mão. A não ser para os praticantes, né? Daí, se você quiser utilizar um rep para Carol,
usar um EMON para NAT, tudo bem, daí você pode utilizar. Mas para a pessoa que nunca pisou numa box de CrossFit, não se for utilizar, você vai colocar repetições, rounds, não precisa nem escrever for time, né? Você vai colocar normal lá no treino, na rotina de treino, 4 rounds, tal, 15, 20 disso, 15 disso, 20 disso, tal. E falar assim, ó, você tem que fazer o mais rápido possível isso. Não precisa nem usar o for time, né? E é isso que a gente utiliza. Movimentos do CrossFit que nós utilizamos. Qualquer? Todos. Nós não há limitações quanto ao movimento. Movimentos. Por quê, gente? Porque na verdade nem são do CrossFit, né? É do levantamento de peso olímpico, é da ginástica, são movimentos de outras práticas que o CrossFit está utilizando. A gente usa e a gente diz que a gente trabalha com a metodologia de Cross única e simplesmente para facilitar uma comunicação para o cliente entender. Porque eu poderia falar que eu trabalho com treinamento funcional, pilates, trabalho com HIIT, eu trabalho com LPO, ginástica e metabólico. Essa é a verdade, né? Mas daí a pessoa fala, ginástica? Daí ela pensa, nossa, cara, mas o que eu vou fazer? Será que eu vou dar umas piruetas igual as meninas do Brasil nas Olimpíadas? O que eu vou fazer? Será? Entende? Então, para facilitar um pouco essa comunicação, que é isso que importa para nós, é o cliente entender o que a gente está falando, a gente fala que uma das modalidades é o cross, que é elementos da ginástica, né? Então não há limitações, mas é importante muito respeitar o que o aluno consegue fazer e o que faz sentido para ele fazer. Para um cliente que está focado em qualidade de vida e saúde, gente, não faz sentido nenhum a gente desenvolver todo um trabalho para ele aprender a fazer um handstand. Ele não quer virar de ponta cabeça. Mas, se ele gostou da ideia de virar de ponta cabeça, cara, é diferente, é legal, gostaria, ele consegue minimamente, porque a gente não vai aprimorar muito o gesto motor, top, tá ligado? Muito legal. E outros elementos básicos são muito importantes, como elementos básicos do levantamento de peso olímpico, deadlift, squats, presses, cara, isso tem que ter para todo mundo. Né, nas barras fixas, os pull-ups, isso tem que ter para todo mundo, qualquer ser humano precisa. Então esses elementos sim tem que estar presente, mas quando você vai para os elementos mais complexos, mais compostos, mais desafiadores, vai de você entender o perfil do aluno que você está atendendo e o quanto você vai ou não utilizar esse movimento, tá? Que mais? Eu acho que, gente, sobre a prática e a aplicação do CrossFit é isso. É sempre muito importante vocês entenderem também que nesse momento, está sendo gravada a aula, né? Então talvez no futuro isso mude, mas nesse momento a gente quer parecer pouco CrossFit e a gente fala muito pouco de CrossFit na nossa metodologia. A gente não diz que é CrossFit. A gente aplica elementos do CrossFit sem falar que é CrossFit. Por quê? Porque é uma tendência de comunicação de mercado e dos preconceitos que o nosso cliente chega pra gente. Então, meu pedido sempre para vocês é assim, ó, nem cite às vezes num processo de conversar com um novo cliente ou com alguém que está numa aula experimental ou com uma pessoa que você encontrou o cross. Ou se for o caso citar, avalie se é o perfil daquele aluno você citar. Daí você pode citar, mas nem cita. Fala pouco, por quê? Porque a gente está acompanhando uma decisão que é do mercado, não é nosso. Nós somos ainda muito pequenos para ditar regras. E hoje as pessoas estão com muito preconceito sobre o CrossFit. Então é melhor a gente nem falar que é, do que a gente sair falando que é CrossFit e assustar as pessoas. E daí depois de 6 meses a gente conta para o aluno, sabia que você está fazendo CrossFit? Agora a pessoa fala, não. Porque aqui é diferente o negócio. Diz que está bem cuidada, está supervisionada e tal. Mas a gente evita falar. Hoje, na verdade, a gente fala muito mais da musculação e do Pilates, que é os dois métodos que nesse momento estão em alta no mercado, as pessoas mais procuram. E isso daqui a 1 ano pode mudar, o Pilates pode baixar, ou a musculação pode cair, e de repente o treinamento funcional vira o método mais procurado e a gente vai falar mais e vai tentar deixar mais parecido com o estudo de treinamento funcional. Hoje a gente quer parecer mais com o estudo de Pilates com a sala de musculação, a gente está trabalhando na nossa comunicação para ficar mais parecido com isso. Mas sim,
Isso pode mudar se o mercado mudar. A gente vai acompanhar as tendências do mercado e, na prática, é entregar o que é de melhor em atividade física para o nosso cliente. A gente só quer uma comunicação que ele entenda e que a gente resolva os preconceitos dele e traga ele aqui para dentro. Porque depois que ele passou aqui por dentro, fez as 10 primeiras aulas dele com a gente, galera, daí foda-se. Daí não importa mais, né? É isso aí. Então, dúvidas sobre o CrossFit? Notaram alguma dúvida aí, gente? Tem alguma questão? Então o senhor fala em utilizar no final, na última parte mesmo ou no penúltimo bloco? Utilizar no final é no final da aula, na última parte da aula. Ah, pode ser utilizado na penúltima? Pode. Se você colocar mais um hitzinho depois, talvez mais intenso no final, mas normalmente um workout de cross bem feito, a pessoa é para ela ir no limite mesmo, então é para dar o máximo de intensidade, é para ela tirar a última energia dela e tal. E você pode dar um intervalo, de repente ter um hit, um Tabata, né? Um hit de 3, 4 minutos mais curtinho ainda, para arrancar mais um pouquinho no final, claro, é possível, né? Na última, penúltima parte, porque ele vai disputar esse espaço da parte final junto com o hit. Então ele vai estar lá, né? Se você quiser ter as duas coisas, você pode alternar entre elas, né? Não tem problema o hit virante, o cross vir depois, o cross virante, o hit vir depois. Até porque o efeito, o resultado dos dois no organismo, no corpo humano, é o mesmo, né? Esse efeito EPOC, essa alta da frequência cardíaca, daí vai subir a taxa metabólica basal depois que o cara entrar em repouso, né? O efeito e o objetivo é o mesmo. O que mais? Mesclar, por exemplo, a parte do CrossFit, a modalidade, o for time, mas tentar jogar isso num hit mais parecido com musculação, assim, que é um alternador por segmento. Sei lá, movimento com um back squat, aí você faz um press com barra sentado, um búlgaro e alguma outra coisa posterior nesse sentido, acho que vale a pena. Utilizar movimentos da musculação, estou repetindo para todo mundo. Utilizar movimentos da musculação ou de outro método dentro de um for time, dentro de um workout de CrossFit. Com certeza, gente. Na verdade, a CrossFit está fazendo isso, né? Ela vem trazendo diferentes movimentos dentro dos workouts delas, compostos diferentes e tal. É possível ser criativo em relação a isso. Qual é o cuidado? O cuidado é o tempo de transição. Dependendo do movimento que a gente se propõe a utilizar nessa parte final, a gente perde o efeito no menor tempo possível. Tá gravando aí, Nuno? No menor tempo possível, tá? A gente perde esse efeito. Isso é um problema. Tá? Dependendo do movimento. Você citou o búlgaro, né, como um exemplo ali, quando você perguntou. É um movimento que dá, mas assim, a pessoa tem que ser meio espertinha. Porque se for um cliente muito, ele vai parar até ele posicionar a perna, olhar pro peso e tal. Já não é um for time mais, entende? Note que todos os movimentos do CrossFit, ele tem esse conceito, você não tem que vestir nada, não tem, sabe? Tipo, cara, é rapidinho, puf, a barra tá ali, o kettlebell tá ali, a barra fixa tá lá, então você pufou e pau, já era. Para você facilitar a transição entre os exercícios. Então, tipo, não tem como você fazer um for time colocando uma elevação pélvica. Não pelo movimento elevação pélvica. Porque, porra, você tem que entrar embaixo de uma barra, velho. O único jeito de fazer elevação pélvica é você deixar duas pessoas segurando a barra aqui, uma de cada lado, enquanto você está lá fazendo os burpees. Você vem correndo, pula para baixo, puf, e a pessoa coloca e você já começa a fazer o movimento de elevação pélvica. Então, sim, você pode utilizar movimentos mais isolados, movimentos da musculação, para num workout de CrossFit, mas cuidado com a fase de transição. E cuidado com o efeito também, porque se você isolar demais, a pessoa não vai chegar à fadiga que você se propõe, né? Se você for movimentos muito isolados, porque vai trabalhar com grupos musculares pequenos ou poucos grupos musculares, né? Se a gente pensar, sei lá, em fazer uma rosca, entende? Pô, fazer um movimento muito isolado. Posso? Posso. Se eu tiver somado com movimentos mais compostos. Agora, se eu colocar só movimentos isolados,
não vou chegar à proposta que eu queria chegar, que é levar o desgaste metabólico, né? Se a pessoa cansar, ela vai cansar a musculatura dela e não vai cansar o VO2, porque são músculos muito pequenos isolados. Então você pode, desde que você intercale, quanto mais compostos tiverem esses movimentos, mais cara de workout e crossfit ele vai ficar. O que são movimentos compostos? Que juntam 2, 3 coisas neles, são, né? Cara, a pessoa cansa pra caramba, né? Ela vai pegar um kettlebell, ela vai fazer lá um swing, um high pull, um clean e 4 gorila, entende? Isso pode, essas coisas não são do CrossFit, mas podem ser usadas numa proposta como de CrossFit, entende? Esses elementos, mesmo que sejam diferentes. Porque eu tô trabalhando de maneira bem composta, quase um movimento só, né? A pessoa não larga o kettlebell. Então isso dá pra trabalhar. O que mais? A questão de carga, professor, nos movimentos compostos, por exemplo, estou usando a barra, mas eu estou fazendo um agachamento, depois eu fazer um empurrar ou fazer uma remada aqui. Ele fica leve para um ou vai ficar pesado para o outro. Sobre as cargas, uma barra montada com a mesma carga, né, para fazer diferentes movimentos. Sim, a nossa ideia, principalmente pensando em logística de Axon, é a pessoa usar uma barra só. Então, cara, quando você tá hoje de manhã, esse frio que tá aqui em Guarapuava, tem, sei lá, agora deve ter 2 alunos treinando, que só um aluno treinando agora ali embaixo. Só Dani treinando. Então, gente, dá pra você usar as 3 barras se você quiser. Mas isso é uma condição rara. O nosso espaço é feito para atender 5 alunos, né? Então, é uma condição bem rara disso acontecer. Se acontecer não tem problema, mas senão a gente tem que usar uma barra só para treinar esse aluno. E como é que a gente ajusta isso, né? A gente vai ajustar no volume de repetição, e esse é um cuidado muito importante. Talvez a gente fale isso mais na própria musculação, na facilitação da organização, mas o que a gente tem que fazer aqui é pensar no seguinte: qual grupo muscular é maior e mais forte? Eu vou aumentar o volume de repetições desse grupo muscular e reduzir no outro. Ou qual que é a minha maior intenção de fadiga? Eu vou responder essas perguntas e a partir dessas respostas eu vou organizar melhor a carga para aquele treino. Então, digamos que a gente vai fazer um workout, vamos lá, com 6 deadlifts, não vou fazer essa questão de deadlifts, cleans e high pulls. Sumo, não, só o high pull, para ferrar mesmo, deixar difícil. Só a remada, tá? Só o high pull. Aqui. Então a gente vai ter que montar uma barra para o cliente fazer isso aqui, ó. E daí qual que é o problema? Cara, o high pull é o limitante de carga mínima e o deadlift é o limitante de carga máxima, né? O meu cliente consegue fazer o deadlift com 80 quilos. Ele consegue fazer um clean aí com 40. Mas o high pull é 25. Ou seja, o limitante mínimo é o que vai segurar. Então eu vou ter que fazer um trabalho com uma barra com 25 quilos, se eu quiser fazer esse workout. E como é que eu vou trabalhar minimamente para isso, para o meu cliente sentir isso e ter um trabalho legal? Eu vou fazer da seguinte maneira. 20, 10, 5, por exemplo. Eu ajustei o volume de repetições para conseguir entregar um efeito melhor. Daí aqui eu moí, porque ele vai fazer 20 deadlifts com 25. Então o volume de carga de deadlift dele, né? Se a gente falasse, ó, eu vou levantar 20 vezes 25 quilos, eu vou levantar ao todo 500 quilos no deadlift, daí eu vou levantar ao todo 250 quilos no clean, e eu vou levantar ao todo 125 quilos no high pull. Eu acho que ficou próximo da realidade do que meu cliente consegue fazer, respeitando os limites dele. Certo? Então, eu faço esse ajuste no volume de carga para poder. E é realmente pensando também, não é pensando só nos materiais que a gente tem disponíveis, né? Mas é pensando na transição também, né? Imagina esse cliente com 8 barras montadas, tem que ficar trocando, saindo e tal. Cara, não, eu tenho que deixar isso ágil.
Então, isso vai, a gente vai falar na musculação melhor disso, porque isso vai servir para muito trabalho do que a gente vai fazendo. É facilitar a vida do nosso aluno, não ficar fazendo ele correr para lá, sair para cá, tal, é deixar tudo muito próximo. Então, quando a gente fala de volume, né, a gente fala de carga vezes ou mais repetições, né? Então, tipo, se eu tenho uma carga baixa para um movimento, eu aumento o número de repetições. Se eu tenho uma carga mais alta para um movimento, eu baixo o número de repetições e eu vou ajustando dessa maneira, certo? E isso serve para o cross também, é importante ter esse ajuste, né? E claro, caso a minha intenção do treino seja treinar bem a remada dele. Eu quero foco na remada dele. Então eu quero o high pull, o meu foco é trabalhar high pull. O que eu posso fazer? (11 deadlifts, 8 cleans e 5 high pulls. Eu reduzi um pouco essa diferença, porque eu quero que ele faça mais força no high pull mesmo. Ele vai sentir pouco aqui, ó, nesses dois movimentos. Ele vai chegar no high pull mais rápido e ele vai ter que fazer mais força no high pull, que vai ter descansado menos. Então, se eu tenho essa intenção aqui realmente fortalecer o high pull, eu posso fazer dessa maneira. Ou a minha intenção é outra. A minha intenção é fortalecer os lifts, os deadlifts. Eu vou fazer assim. Eu aumentei para 30 lá os deadlifts, em muito volume, mantive os 5 high pulls. Eu aumentei muito o volume do outro, que o meu foco está mais no deadlift, sem precisar subir necessariamente a carga, tá? Esses são ajustes que vocês precisam aprimorar e aprender a trabalhar. E é difícil, hein, gente? Isso é difícil. Tem que ter muita prática para aprender isso daí. O que mais? Do cross. Encerramos aqui. Vamos fazer um intervalinho. E a gente vai para a musculação dele. Fechou? Daí, se vocês tiverem mais alguma dúvida que vocês lembrem nesses 10 minutos, quando a gente vai começar a musculação, vocês perguntam. Boa, galera!